Olá, hoje são 15 de maio de 2020, são 20 horas. Lição 12 do dia 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Bom, você fica comigo até o final, se você gostar você dá um joinha e se você não gostar você dá uma bijuteria, fechado? Bom, de acordo com a CPAD, nós não teremos o terceiro trimestre de 2020. A sugestão da publicadora é que se essa revista que nós estamos usando para o segundo trimestre seja também usado no terceiro trimestre. Portanto, a CPAD não irá imprimir as revistas do terceiro trimestre. Se porventura a sua igreja, está tendo escola bíblica dominical, você tem duas opções. Ou você usa de novo a revista, você repete a revista, ou você entra em contato com a CPAD para ela te dar uma melhor orientação, ok? Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aos Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós vemos que o casamento ele é formado por esse tripé, ou seja, ele só pode ser feito monogâmico, ou seja, uma mulher pode ter apenas um esposo e um homem pode ter apenas uma esposa. E também ele precisa ser heterossexual. O que é essa questão? O casamento só pode ser feito entre um homem e uma mulher. E a outra parte é que ele é indissolúvel, ou seja, ele não pode haver separação, não pode haver divórcio. Como a Bíblia diz em Miqueias 2,16, eu, Senhor, detesto o divórcio. É bem verdade que em alguns casos o divórcio é até permitido, mas não é uma orientação bíblica. Deus deseja que, uma vez casado, a pessoa permaneça casado até que a morte o separe. Esse é o principal, é o tripé do casamento segundo a visão divina. Introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. De uns tempos em tempos, acontece uma coisa ou outra, mas para que fique bem claro, num casamento ou em qualquer outra situação, o homem e a mulher para Deus têm sempre o mesmo valor, apenas os papéis são diferentes. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então vemos que o homem ele é o líder no casamento, no seu lar. É ele quem lidera, ele é o cabeça, é ele que toma as decisões. Entretanto, dos tempos para cá vem essa outra questão, dizendo que o homem ele é opressor. É esse casamento ele é o opressor. Em alguns casos, eu até vou
concordar. Em um ou outro caso isolado, realmente tem alguns homens que oprimem suas esposas, né? Sua esposa, sua mulher, a sua companheira. Mas na questão bíblica não é assim que ocorre. Na questão bíblica, o casamento é feito pelo principal fundamento, que é o amor. É o amor um pelo outro e o respeito mútuo. Ninguém oprime ninguém, nem o homem oprime a mulher e nem a mulher oprime o homem. Tudo é feito de comum acordo no amor. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, o casamento, a questão principal desta lição vai ser sempre baseada no amor, que é o elemento primordial, é o ponto, e é uma questão interessante que para o homem, quando o homem ama a mulher e ele demonstra esse amor que ele tem por essa esposa, por essa companheira, ela automaticamente, naturalmente, ela irá se sentir amada e não oprimida. O que na verdade é um contraponto, vai contra a questão do tópico número 1, que diz que o casamento, nesse parâmetro, o homem é opressor. Então vemos que não é. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidados não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Bom, a questão do amor em público, para o homem parece ser um pouco mais difícil. O homem tem uma certa dificuldade de demonstrar amor em público. Mesmo ele amando, ele tem uma certa dificuldade. Diferente para a mulher. A mulher já acha mais bonita a declaração em público do que em particular. A mulher já tem é mais fácil de lidar com o público no quesito de amor, de demonstrar amor pelo seu companheiro. O homem já tem uma maior dificuldade, né? Entretanto, o amor ao homem precisa dar a esta esposa uma vida digna, tanto na questão material quanto na questão afetuosa. O homem, como ele é o cabeça do matrimônio, do casamento, ele precisa preparar tudo, deixar tudo, fazer com que a sua esposa se sinta amada. E como ela vai sentir que é amada pelo seu marido? Pelo fato dele dar a ela o melhor, tanto na questão afetuosa quanto na questão material, de dar uma vida boa a ela. Síntese do tópico 1. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo, ou seja, o homem precisa amar a esposa, colocar a esposa em primeiro plano, fazer sacrifícios por ela. A conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação
do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Bom, como eu já havia dito anteriormente, quando o homem demonstra esse amor pela esposa, ela naturalmente o aceitará como cabeça. Para a mulher, ela não tem nenhuma dificuldade, uma vez que ela se sente amada pelo seu esposo, ela não tem nenhuma dificuldade de ser submissa a este marido. Claro, apesar de amar, ele precisa também estar nos estatutos do Senhor, né? Ele precisa também ser um homem, ter uma vida digna diante do Senhor, independente se ele é uma pessoa cristã ou não, mas ele precisa ser moralmente respeitoso, e assim a sua esposa não terá nenhuma dificuldade de ser submissa a ele, ou seja, estar debaixo de uma missão. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então, note que, como a Bíblia nos dá um ponto para o casamento, que o homem é o cabeça, eu já tinha dito anteriormente que tem uma massa de pessoas que acredita que essa questão é opressora, né? O homem oprime a mulher. Então nós vemos mais uma vez que não é assim. Vemos que antigamente na cultura aqui judaica e grega, vemos que a mulher é tida como escrava. Entretanto, no Evangelho de Cristo, vemos que a mulher está liberta, ela tem liberdade. E como eu já disse antes, o homem e a mulher têm o mesmo valor para Deus. Então vemos aqui que no Evangelho a mulher não está presa a um sistema de escravidão, mas ela é livre. Então a mulher no Evangelho, segundo a Bíblia, ela é valorizada, diferente do mundo que de fato oprime as mulheres. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Bom, aqui essa questão de desautorizar o marido, vou falar um pouco mais para frente, mas só para adiantar, isso serve tanto de um homem, dos pais, falando dos pais no sentido geral. Quando na correção de seus filhos, jamais um deve tirar a autoridade do outro. Se um dos dois tomou uma decisão errada diante de um filho ou de uma filha, não corrige ele na frente do filho ou desta filha. Chama-o à parte, fala com ele à parte, porque assim um não tira a autoridade do outro, de pai ou de mãe. E a Bíblia vai falar, no outro ponto aqui, em Provérbios 18, 22, vai falar que aquele que acha uma esposa acha uma coisa boa e alcança as benevolências do Senhor. Quando o homem ele encontra uma esposa e essa esposa o apoia, o reverencia, vamos colocar assim, quando o apoia, ele se sente firmado, ele se sente firme, porque como já diz por aí, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Mas aqui, como é uma questão mais de autoridade para o homem vai mais como cabeça, eu vou pegar aqui para a figura do esposo. Não adianta ele ganhar o mundo e não ter apoio dentro do lar, dentro de casa.
Se a esposa dele não o apoiar, quem é que o apoiará? Como ele vai se firmar? E sim, a palavra da mulher tem muita importância para o homem, para manter o homem de pé. Síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. A conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Observe aqui no final que fala sobre educar os filhos. Hoje vivemos numa sociedade que os pais estão muito preocupados em criar seus filhos, mas não estão se importando em educá-los. E a questão não é criar, a questão é educar. Pai e mãe precisam educar seus filhos, mostrar as doutrinas bíblicas, ou se porventura a pessoa não é cristã, e mesmo sendo cristã nesse ponto, precisa ter as doutrinas morais, o caráter moral da criança, do filho, da filha. Eles precisam ser educados, bem educados, está dentro do amor. Sim, mas existe uma questão que precisa ser diferente. Não é porque um pai e uma mãe ama seu filho ou a sua filha que não irá corrigi-lo. Se o filho, porventura, desobedecer a pai e mãe, dependendo da situação, necessita ser corrigido. O que é correção nesse ponto? É pôr este menino de castigo, essa menina de castigo, ou mesmo aplicar algumas boas varadas. Vara de goiaba é uma beleza, a vara de café também é boa. Não quebra não, são resistentes. Pode corrigir a criança. Por outro lado, esse pai e essa mãe também não pode e não deve se valer da sua autoridade e espancar a criança. Note que existe uma diferença entre corrigir com vara e espancar. Pegar um pedaço de pau, por exemplo, e espancar uma criança. Isso não. A Bíblia é moderada, ela não diz a questão não é a violência do espancamento, mas a correção da vara. Então, a criança precisa sim. E por que precisa? Nós vemos, por exemplo, a questão de Absalão, o terceiro filho de Davi, que não teve correção e deu no que deu. E nos dias atuais não é diferente. Os filhos que não são corrigidos, que não têm uma posição firme dos pais, está fazendo essa baderna que nós vemos aí nesse país. Os filhos que não respeitam pai e nem mãe, não dão obediência a eles. E isso é culpa principalmente dos pais que não corrigem os seus filhos. Você pai, você mãe, você precisa ter na sua mente, no seu coração, que antes de você querer o amor do seu filho, você precisa ter o respeito dele. Ele precisa respeitar você, respeitar a sua pessoa, a sua autoridade. Por quê? Porque ele respeitando, ele consequentemente o amará. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda.
Bom, os filhos devem ser obedientes aos seus pais, tanto debaixo da tutela como depois de não estar debaixo da tutela. E a honra também precisa ser seguida para toda a vida. Não é porque você se casou que agora você não deve mais obediência a pai e mãe. Não é porque você agora se casou que você não precisa mais obedecer a seu pai e a sua mãe. Não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos sempre honrar pai e mãe no amor diante do Senhor. Nós precisamos respeitá-los, porque uma vez que Ele deu a vida por nós, né, nos sustentou, nos fez o que tinha que fazer, então nós, como os filhos, precisamos também dar a Ele esse respeito. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem em honra a seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e viva muito bem sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Bom, quando alguém é obediente a pai e mãe, o pai e a mãe têm um prazer de dar presentes a eles. É claro que, mesmo ele sendo desobediente, o pai e mãe sempre tem aquela questão amorosa de presentear seu filho. Mas quando esse filho o honra e respeita pai e mãe, o prazer é maior. Então, quando ele é obediente a pai e mãe, ele recebe mais presentes. E assim também é com o nosso Senhor. Quando nós somos obedientes aos nossos pais, o Senhor está vendo, está contemplando. E isto agrada o coração de Deus, saber que um filho obedece a pai e mãe. Então ele vem com esta promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Vemos que muitas das vezes, porque os filhos não estão obedecendo mais seus pais, estão morrendo mais novos. Antigamente os pais sepultavam os filhos sepultavam os filhos sepultavam os pais. Hoje é diferente, hoje são os pais que estão sepultando os filhos, né? Justamente devido à desobediência dos filhos. Conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Então, nós vemos que os papéis aqui são um pouco diferentes. Então, vemos que o marido deve liderar a esposa deve submeter-se e respeitar a liderança de seu esposo. E os filhos devem respeitar e obedecer a seus pais, honrar pai e mãe. O síntese do tópico 3, aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrar. Abrindo aqui um parênteses, é bom também falar sobre a questão de educação de filhos, é sobre a escola, eu não digo não a escola bíblica dominical, mas a escola secular. Muitos pais deixam a educação dos seus filhos por conta da escola. Bom, tem 2 pontos aqui a observar. O primeiro ponto é claro que existem exceções, mas a escola hoje, como é que ensina as crianças? Perversidade, coisas horríveis, tenebrosas, só o sangue do cordeiro. E um outro ponto é o seguinte: o aluno, quando vai à escola, ele não vai para ter educação. A educação ele tem que trazer de casa. A escola é para adquirir conhecimento. É bem verdade que algumas escolas, ou talvez até a grande maioria, ajude na educação dos filhos. Ajuda. Mas isso não é tarefa da escola. A tarefa da escola é ensinar, é levar conhecimento ao aluno. Educação, os filhos têm que trazer de casa. É pai e mãe que precisa dar educação
a esse filho. Os avós são pessoas, os adultos, é de casa. A educação precisa vir de casa e não da escola, até porque existem escolas que não ensinam como realmente a questão moral e a questão até bíblica, se for o caso, até porque não é uma escola bíblica, então ela não tem essa questão da responsabilidade de fato ensinar a palavra do Senhor. E isso precisamos aprender na igreja, dentro de casa. É claro que se a escola puder ensinar a palavra, melhor, mas isso não é a tarefa da escola. A escola é para conhecimentos seculares. Então nós precisamos ter a responsabilidade, pai e mãe, você educa seus filhos em casa e a escola faz com que eles se formem, tenham conhecimento secular. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você tenha uma boa aula e que, mais uma vez, para lembrar, nós não teremos o terceiro trimestre da revista da editora CPAD. Não haverá, CPAD não irá publicar as revistas do terceiro trimestre. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!